Olá, que prazer estar com você outra vez e muito obrigado por você estar com a gente aqui. São 48 anos de história no telejornalismo brasileiro. É uma pessoa absolutamente competente, entusiasmada com essa profissão, às vezes até meio desanimada também por conta dos últimos tempos, mas tem muita coisa para ensinar para uma geração que está chegando, só que é importante citar, está na ativa hoje. O convidado desta edição do Pode Tudo é um grande profissional de televisão. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Carlos Magno. Pensei que eu tinha que sair da sala, não era eu. Cassim, obrigado demais por ter me convidado. Tinha muita vontade de vê-lo de novo. Toda vez que a gente encontra, a prosa é longa e boa, né? Boa, é verdade. A gente conversa Fico feliz longamente. De estar aqui. Vamos fazer o seguinte. Você é de Rubiataba. Sou lá da Rubiataba. Rubiataba. Isso aí não quero te ofender. Olha lá, rapaz. Olha lá que o pessoal me pega. Brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte. De lá, Rubiataba, você veio para Goiânia, mas aí o jornalismo pintou de que jeito na sua vida? Não, deixa eu te contar. Eu não vim de Rubiataba para Goiânia, né? De Rubiataba, o meu pai era alfaiate, ele queria largar a profissão, até porque a profissão estava caindo em desuso já mesmo. E ele precisava fazer uma outra coisa, montou uma lojinha e achou que Mozarlândia, a 120 e poucos quilômetros de Rubiataba, seria melhor e nós fomos para lá. Eu tinha 11 anos na época. E eu fiquei lá até mais ou menos os 20. Indo e vindo, porque com 15 eu saí de casa para poder estudar. Mas deixa eu te contar a origem desse negócio, do meu desejo, de onde vem esse desejo de fazer jornalismo, fazer alguma coisa relacionada à rádio, à locução, microfone e tal. Quando eu era menino, a estação de ônibus lá de Rubiataba era num bar, no bar Gato Preto. De lá que saíam os ônibus. E tinha um sistema de alto-falante que anunciava as partidas dos ônibus com destino a Nova Glória, Rialma, Séries, Jaraguá e Anápolis. Queriam todos tomar os seus lugares e uma boa viagem. E quem fazia isso era um sujeito chamado Vandir do Prado. E eu sonhava ser o Vandir. Eu almejava, o meu sonho de realização era ser o Vandir. E o Vandir ainda tinha outras duas coisas que eu gostava. O Vandir era goleiro do time da cidade. Eu sempre, ao contrário de quase todos os meninos, eu não quis ser o atacante, o artilheiro, eu queria ser goleiro. Talvez por causa do Vandir. E o Vandir ainda cantava, coisa que eu nunca consegui na vida. O Vandir cantava, ele inclusive gravou o primeiro disco, eu não imaginava que alguém de Rubiataba pudesse gravar um disco, e ele gravou um disco. Então, o meu sonho de infância era ser o Vandir, porque ele era um locutor. Por coincidência, depois o irmão dele, Eliar Prado, que hoje é advogado lá em Séries, ocupou o posto dele lá no bar Gato Preto também, anunciando com a voz muito parecida, e depois ainda teve o Carlos ainda. O Carlos Prado, que também foi locutor. E é interessante esse Carlos, conhecido por Carlinho, ele uma vez foi preso por ter usado o hino nacional, tocado o hino nacional num carro de som na rua. Foi notícia aqui na TV Anhanguera e saiu no Jornal Nacional na época. É porque havia regras para cantar o hino nacional. Exatamente. Dos símbolos nacionais tinha uma lei que estabelecia quais as condições, os horários, as datas que aqueles símbolos poderiam ser usados. Né? Eu me lembro disso. O Carlinho eu conheci pouco, apesar de o Carlinho ser mais da minha idade, mas quando ele ocupou lá o posto da família, né? Na locução, eu já tinha vindo para Goiânia. Você chegou a falar, pelo menos, né? Matar à vontade. Não, lá não. Não? Não. Essa coisa começou lá em Mozarlândia, porque aí eu comecei lá, eu já tinha muita vontade de fazer rádio, lá não tinha rádio, e eu comprei um gravador, né? Meu pai comprou para mim um gravador, aqueles grandões, e eu narrava futebol lá, e dos jogos da cidade, né? Com aquele desejo. Inclusive, um irmão meu que era muito melhor que eu matou essa profissão incipiente, né, de narrador de futebol, porque ele era muito melhor. Eu falei, então narrador para mim não dá não, né? Meu irmão é melhor. E eu passei a ser comentarista. Mas aí
o dono do cinema da cidade, Ninico, descobriu que eu tinha aquele desejo, que eu tinha a voz apropriada e tal, e me ofereceu para eu fazer os anúncios dos filmes, num carro de som na rua. Eu, adolescente, não podia nem dirigir, né? Mas saía com um carro de som na rua anunciando os filmes. E tinha uns textos engraçados que era assim, eu aprendi com ele, né? Com ele, Ninico, a fazer a locução, né? E o texto era assim: não perquem e nem deixem de... Não perquem. E nem deixem de... É para rimar com não deixem, né? Não perquem e nem deixem de assistir hoje na alva tela do Cine Real a sensacional película intitulada Cleopatra, a Rainha do Egito. Sabia nada de Spartacus. nada. Spartacus por aí. Chris Christopherson, que era um ator da época. Batman também. Batman e tal. Me lembro de uma história engraçada com isso. Eu estava num dia no carro, né? Anunciando filmes, que tinha 2 filmes por semana diferentes, né? Então você tinha que avisar a população sobre a mudança do filme, né? E o jeito era isso, não tinha rádio, não tinha outra maneira. Aí eu tava lá falando de algum filme, pai, veio uma pessoa correndo atrás de mim. Aí o carro de som anda devagarinho, né? Aí ele me alcançou e falou: rapaz, meu menino nasceu hoje aí, eu quero botar um nome bacana nele, e você falou um nome aí que é bacana demais, eu quero botar esse nome nele. Aí o carro de som, ele tem uma opção de dálias, lembra o que é dália? As colinhas assim. Pra você ler, não decorar. Não ter que decorar aquilo tudo, né? Aí eu li todas as colinhas lá e não tinha o nome. Aí ele ficou decepcionado e eu saí de novo. Aí daqui a pouco lá vem ele correndo atrás de mim do carro outra vez. Você falou o nome de novo. Aí eu falei, mas o que será? Era Herbert Richards. Então tem um Herbert Richards por aí. Um Herbert Richards aí, ele pelos seus 50 e poucos anos, né? Que eu era bem menino nessa época, com 68 agora. Ele... Lá em Rubiataba ou Mozarlândia? Do Herbert Richards, do Cine Real. Mozarlândia tinha 2 cinemas, cara, o Cine Real e o Cine Portugal. Cara, eu fiquei triste com essa história de você não conseguir falar na estação rodoviária de Rubiataba. Do Bar Gato Hoje Preto. você deve ter condições de comprar uma estação rodoviária e falar no serviço de alto-falante. Comprar minha própria estação, né? Uai, pensa bem. É algo a se pensar, né? Nós começamos lá atrás na história dele, que a gente vai continuar, porque tem muita coisa boa para falar, mas o Carlos Magno hoje é o âncora do principal telejornal da TV Record Goiás. Ele já foi âncora da TV Anhanguera, foi repórter, foi âncora do DF-TV, do programa da edição da noite de Brasília, da Globo em Brasília. Quer dizer, tem uma grande história, participou de coberturas nacionais em várias regiões aqui. Quer dizer, e o Magno continua sendo essa pessoa que a gente encontra e conversa longamente e sempre rindo, né? Fundamental é isso, é encontrar pessoas com as quais você possa dividir o riso. É isso daí. Deixa eu te contar uma historinha para você rir mais um pouco aqui. Tá. Quando eu trabalhava na Globo Brasília, eu era bastante conhecido na cidade, porque você apresenta um jornal local, fica muito conhecido, né? E aí peguei um táxi, e o sujeito ficou conversando comigo, ele achou ótimo, assim. Aí no fim, ele falou assim, foi ótimo ter conhecido você, porque você estava quase acabando com o meu casamento. Aí eu falei, hã? Oi? Aí eu falei, que história é essa? Não, é o seguinte, é que a minha mulher te vê na televisão e fica lá suspirando. Agora eu vou deixar ela suspirar, porque eu tô vendo que você é um homem comum. Que baita elogio, hein? É muito triste, falando sério, né? Dessas pessoas que deixam a fama subir a cabeça, mesmo a gente somos subcelebridades, né? De subir a cabeça e age diferente com as pessoas, né? Eu sou a mesma criatura desde que eu comecei, não mudei rigorosamente nada. Eu sempre falava com os amigos, depois quando eu tive a oportunidade de montar emissora, dirigir equipes, eu falava, olha, aqui, quem brilha, essa luz aqui, quando ela apaga, você apaga seu brilho também. Sempre lembre-se do mosquito na carroceria de um caminhão numa estrada de terra. O caminhão, aí o mosquito olha para trás e fala assim,
Que poeira que eu estou levantando, hein? É mais ou menos por aí. Então, cuidado, né? Isso é importante. A vaidade é uma coisa, uma grama que cresce todo dia, você tem que cortar. Tem, porque primeiro que a gente é jornalista, e jornalista, a matéria-prima dele é a notícia. É o fato, é você que vai contar a história, mas é a história que é importante, não é você. Então não fica pensando que você é coisa demais, porque não é. É assim que aparecer alguém que conta a história melhor do que você é substituído, ou então você fica velho, vai ser substituído, e se ficar muito galudinho é substituído também, substituído. Né? A sua ida para Globo Brasília, eu me lembro, foi quando nós estávamos cobrindo o acidente com o Césio 137 aqui. Eu me lembro que eu comecei a cobrir desde o primeiro dia, quando eu recebi uma pauta, tem 4 pessoas internadas no HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, ninguém sabe o que é, estão contaminados. Aí eu comecei a fazer matéria e só terminei de fazer matérias sobre o Césio quando liberaram a primeira área. Eu cobri num período, você cobria no outro período. Quando não tinha nenhum de nós dois, outros repórteres faziam isso, e cobriam muito bem também. Vieram alguns repórteres de Brasília também para cobrir, e você criou muita amizade com Carlos Dornelles. Carlos Dornelles. Né? Naquela época, né, a Globo mandou o que ela tinha de melhor para cá. Ela mandou os melhores repórteres, vieram aqui. Olha, para cá vieram o Carlos Nascimento, que era o primeiro time demais. Veio o Carlos Dornelles, também era primeiro time demais. A Ilse Scamparini veio. A Ilse Scamparini veio. Veio. Aquela que morreu ano passado, meu nome dela. A Valéria Sfer também veio. A Valéria Sfer veio. Eu estou tentando lembrar de outra que morreu, não estou lembrando. Mas veio o primeiro time. Veio até gente do pessoal técnico, né? Mandaram ilhas de edição com editores. Né? Criaram uma ala dentro da TV Anhanguera. Dentro da TV Anhanguera para isso. E aí, esses repórteres faziam as reportagens do Jornal Nacional. Mandou o produtor também, lembra do Nelson Mota? Mandou. Que fez um barulhão Marco aqui. Antônio, alguma coisa assim. E aí, esses repórteres do primeiro time faziam as reportagens do Jornal Nacional e Fantástico. E para nós, do time local aqui, sobravam o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje e o Jornal da Globo. E às vezes o Fantástico também, né? Uhum. E aí eu comecei a aparecer nessas reportagens, principalmente do Jornal Hoje. E aí quando o acidente com o Césio deu uma arrefecida, né, a coisa começou a baixar, o pessoal foi embora, etc. A imprensa nacional veio todo para cá também, né, de todos os veículos. Né? Internacional. Eu me lembro de entrevistar deputado do Partido Verde da Alemanha. Pois exatamente. Aí, quando a coisa baixou um pouco, eu estava lá na cantina da TV Anhanguera e, tem um telefone para você. O telefone era no caixa, né? Aí fui lá atender, era um figurão da Globo, falou assim, quer trabalhar com a gente? Não, eu falei, não acreditei. Comecei a brincar com o cara. Aí o cara ficou sério, em silêncio, eu falei, é sério. Desculpa, era sério. Tudo bem. Chamava-se Gilney Rampazzo. É daqueles que brilha nas letrinhas assim quando termina os programas. Aí, quando é que você pode vir? Combinamos e eu fui. Aí me mandaram para São Paulo primeiro e eu não me adaptei lá de jeito nenhum. Quando cheguei lá, fiquei assim, muito, muito deslumbrado, porque todo mundo que eu admirava estava lá. Tinha a escala de trabalho, era pregada assim no... Lembra da tabela da Sunab? Lembro. Me lembrava da tabela da Sunab com os preços das coisas, né? Porque as letrinhas eram parecidas assim, né? E aí tinha isso, né? Carlos Nascimento, Carlos Tramontina, Dornelles, só as mulheres também, que agora Naquela época o Boller apresentava só o Jornal Hoje. Era. Estava lá, o Joelmir Betting estava lá. O Joelmir Betting. Encontrava com ele. Aí eu estava vendo lá, e era por ordem alfabética, aí tinha lá Carlos Tramontina, Carlos Magno. Eu falei, uai, eu já estou aqui? Tô com esses caras. Mas aí eu fiquei lá 2 meses, depois fui para Brasília e fiquei lá 10 anos. Aí lá no jornal, eu fui para o jornal local, né, para ser repórter do jornal local. E tive uma ascensão muito rápida, assim, em 1 ano eu virei repórter do Bom Dia Brasil e apresentador do Bom Dia Brasil e repórter do Jornal Hoje, do Telejornal Hoje. Eles tinham uma estatística lá de repórteres que mais aparecem, eu ganhava todo mês.
nos jornais de rede. Eles falavam muito que eu seria alguma coisa lá. Aí, mas tinha gente que não acreditava, sabe? Eu não acreditava, não me via assim apresentando. Mas era óbvio que eu ia um dia apresentar. Se eu estava apresentando Bom Dia Brasil, coisa mais natural do mundo é que uma hora eu estivesse apresentando pelo menos o Jornal Hoje. Jornal Hoje, é verdade. Mas eu não levava fé. Era uma coisa impressionante. Tem um nome isso daí em psicologia, né, que é a síndrome do impostor. O sujeito, ele não acredita em si, ele acha que as qualidades que ele tem são insuficientes para aquilo que ele está pleiteando. É a síndrome do impostor. Se encontra muita gente de grande sucesso que se sente assim ainda. Interessante. Isso daí foi o escada para baixo para você. Não que vir para Goiânia seja alguma coisa menor, mas eu digo, pela sua carreira dentro da Globo, era uma coisa que seria normal. Eu tinha menos de 30 anos, não era uma coisa absurda pensar nisso. Até porque todos os meus colegas foram. Tadeu Schmidt foi meu colega, a Poliana Brita foi minha colega, o próprio Bonner foi meu colega. Né? Quando eu fui para São Paulo, o Bonner era apresentador do SPTV. Então, é claro que você chegaria lá. E não é só também. Na medida que você cresce na escala dos programas mais prestigiados na emissora, há uma correspondência financeira também. Né? É um funil que vai se estreitando cada vez mais, dependendo da qualidade de cada um, você vai galgando esses postos e proporcionalmente ao posto que você está, tem uma remuneração. É claro que todo mundo trabalha, não é só pela beleza, né? Beleza não enche carrinho de supermercado. Né? A propósito, tem uma história aqui, quando trabalhava aqui na Anhanguera, o Jackson Abrão, que foi nosso chefe há muito tempo, né? Uma figura que eu gosto demais. O Jackson falava assim, a TV Anhanguera não paga bem, não, mas dá muito prestígio. Aí eu falava com ele, ô Jackson, eu não posso chegar no posto de gasolina e falar, bota meio tanque de prestígio, não adianta, eu preciso de dinheiro. Mas a gente ganhava muito pouco, né, naquele tempo. Hoje é um pouquinho melhor, né? Tem uma história de nós dois na TV Anhanguera, quando colocaram no ar o que hoje chama Jornal Anhanguera, primeira edição. Antes, quando colocaram no ar, só tinha o jornal local, que era um jornal hoje local. Mas daí fizeram isso, foram ao Rio Grande do Sul, mandaram um produtor, um repórter ao Rio Grande do Sul para ver como era a experiência do Jornal do Almoço que a RBS tem ainda. Então eram bancadas, 5 pessoas, mas é aquele negócio gaúcho, solto, fala, grita, tinha opinião, porque a RBS é uma emissora Globo, mas uma emissora com independência. Né? Ela, com muita independência. Coisa, ela é força política, força econômica, bom... Aí gostaram daquilo, trouxeram para cá e botaram uma bancada também, mas com aquele jeito que fazia-se naquela época aqui na Anhanguera, que era tudo muito... engessado. Não tinha como fazer aquilo pegar fogo. Mas só que tinham que fazer uma promoção para lançar o jornal. Não sei se vocês se lembram, fizeram. O Jacques deu entrevista, outros deram entrevista, e veio uma matéria inteira. Tal dia vamos entrar no ar com isso e tal. Só falavam dos produtores e dos apresentadores. Eu e você, que eram repórteres, e todos os outros 15 que eram repórteres, não aparecia na matéria. A gente até brincava que, logicamente vai materializar uma matéria no estúdio, não vai precisar mais do repórter. É um que eles comparavam com o Boeing? O Boeing vai decolar. Exatamente, nós dois fizemos a gente era os pilotos. Os pilotos não foram comunicados no itinerário. Fizemos a rota. 2 textos, você fizemos, ilustramos, colocamos no quadro. E aquilo quase deu suspensão para nós. Você lembra disso? Lá agora, quase toda hora, eu era quase suspenso toda hora. Porque brigava demais. Era uma estrutura muito engessada, né? Hoje eu compreendo melhor a Anhanguera e a organização Jaime Câmara como um todo, né? Porque a sobrevivência para essas empresas é muito difícil também. Também tem que imaginar que é um negócio, né? A gente sempre fala, liberdade. Toda liberdade é uma liberdade, mas é um limite que você estica para cá, de vez em quando você encolhe muito, né? É comum quem está fazendo jornalismo curso na faculdade, acha que nós todos que estamos
no ar, no palco, que nós não conseguimos fazer melhor por incompetência, porque eles não conhecem os nossos limites, né? Tem limite demais. As empresas têm linha, têm interesses, têm um monte de coisa. E você não vai sair da linha, porque senão você vai ser mandado embora. É assim que vai acontecer. Eu me lembro do primeiro apresentador, a dupla que apresentou o Jornal Nacional primeiro, foi o Cid Moreira e o Luiz Jatobá, que é pai dessa Rosana Jatobá, que agora trabalha na Rádio CBN. Aí passou uma determinada matéria lá e o Luiz Jatobá falou assim: concordo com isso não. Isso não é o que eu penso. Eu, o âncora do jornal. Aí durou uma semana e o Cid Moreira ficou 40. Wilton Carlos também era um outro. Assim, gordo, que apresentou os dois ali, o Cid e esse. Wilton fugiu. Eu lembro dele do pescoço grosso, né? Exatamente. Então, não dá para você peitar. A emissora tem uma linha, ela tem seus interesses e você pode ficar trabalhando ali por dentro para tentar mudar aquela mentalidade, mudar certas coisas que você considera absurdas, né? Eu já tive vezes, depois que eu saí da TV Anhanguera, que encontrei com o Jaime Câmara Júnior, né? E ele me pareceu muito orgulhoso de certas histórias que eu contei para ele, do que a gente tentava fazer lá dentro, né? Para o jornal ter qualidade, a gente ter audiência, batalhar pela empresa dele, né? Posso contar uma história aqui? Claro, todas. Quando a gente foi fazer o primeiro link de dentro do Rio Araguaia, porque a gente só fazia o link ali do barranco, né, de Aruanã. Não existia equipamento capaz de fazer uma transmissão lá do lado do Mato Grosso, lá na praia. E nós fomos fazer, e o repórter seria o Fábio Castro. E eu no estúdio aqui para chamar ele. E aquilo foi cercado de uma expectativa muito grande, né? Uma estreia de um equipamento, a primeira vez lá. Mandaram o Fábio, que também era um grande repórter, até hoje. Aí, na hora, faltou luz em Aruanã. Nós tínhamos um gerador capaz de fazer a transmissão, mas não tinha retorno para o Fábio Castro me escutar. E não tinha celular que pegasse lá. Aí o Manelão, lembra dele? Manel Aires, o Manelão. Auxiliar, depois cinegrafista, um cara e era o coordenador. Muito disposto, sempre. Coordenador de Vivo. Aí ele pegou um barco, foi lá em Aruanã, foi no orelhão, ligou para a TV e falou assim: olha, não tem luz lá, não tem jeito do Fábio saber que hora que ele tem que entrar. Mas eu bolei uma história aqui. É o seguinte, eu tô aqui no orelhão, tem um cara ali que eu deixei ele na beira do rio. Esse cara, nós todos tiramos a camisa, eu tô aqui sem camisa, eu vou fazer um gesto para ele, quando o Carlos Magno falar, falar ao vivo o repórter Fábio Castro, eu vou escutar no orelhão, vou levantar minha camisa, um outro cara que tá ali vai levantar a camisa e nós estamos fazendo uma ponte até a praia de camisas. Então, quando o Magno disser boa tarde, Fábio, eu vou fazer. E ele responde. Aí o pessoal, não vai dar certo. Aí o Manel falou, ou é assim ou não tem o link. E vai ser uma pena, porque nós viemos aqui só para isso, é uma estrutura muito grande. Ok, então vamos. Aí, de lá, fala ao vivo o repórter Fábio Castro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Magno. Conseguiu. O delay menor do que do satélite. E eu tive a oportunidade, lá na Câmara Municipal, contar essa história pro Júnior, o Jaime Câmara Júnior, e eu tive a impressão dele ter se emocionado. Ele falou assim, cara, mas esses meninos fizeram isso e fazem isso para dar certo. Ninguém deitava com a carga, falou, não vai dar certo. Deitar com a carga, é muito boa essa expressão. Ninguém, era... sujeito mordia na trave porque tinha interesse. É uma vaidade pessoal, mas assim, é uma batalha que você quer vencer, né? Tem um desafio, gosto de fazer, né? Um desafio, eu quero vencer esse desafio. A gente teve uma outra experiência em que, ele lembra do Adãozinho? Lembro. Também operador Lembro. Desse tamanhozinho assim. O número a gente ia fazia jus à figura. A gente ia fazer um périplo aqui por posto de gasolina em Goiânia para dar os preços. Esse posto na rua tal, tá com preço tal. E não tinha como fazer isso, né? E ao vivo.
Aí o Adãozinho ficou em cima da van do Vivo, do Link, com aquela bacia gigante virada para o satélite, para poder pegar, né? Ele deitado durante 1 hora, o jornal durava 1 hora, num sol desgraçado, com essa bacia para cima, e essa perua dando voltas aqui em Goiânia. Porque geralmente a parabólica é fixada, né? Ela se mudar um pouquinho, você não tem um sinal, sai, né? Perde tudo. Hoje a gente faz link com mochila, né, rapaz? Com celular faz link. Lá você fala, a guerra do Iraque começou assim, tinha aquele repórter que estava lá, né? Ele fez com equipamento que tinha, manual. Tava lá. Eu vi uma vez, quando o celular quando começou o smartphone, né? Eu trabalhava aqui na TV Goiânia, né? Era diretor de jornalismo aí. E aí eu vi uma matéria na própria Band de uma menina que foi passear... Como chama aquela ilha lá, meu Deus? Daqui a pouco eu lembro. Ela foi para uma ilha... Chegou lá, tem um acidente aéreo. E ela fez a matéria com off, com a narração, com as passagens, com as entrevistas e com a edição no celular. Isso 20 anos atrás. Eu falei, que isso? O futuro tá aqui, vai ser feito assim. Nós já temos aqui na TV Record 2 equipes, a equipe de Rio Verde e de Caldas Novas, em que o repórter trabalha sozinho. Ele faz as passagens, faz a reportagem, faz tudo sozinho. Edita e manda tudo sozinho e gera tudo sozinho, né? Isso é bom para nós, para os nossos colegas? Eu acho até que não, mas é a realidade. A gente trabalhava como repórter, você tinha o motorista, o repórter, o cinegrafista e o auxiliar. Hoje, as equipes todas são motorista, cinegrafista. E o repórter. O repórter acabou. E a coisa vai evoluir só para isso aqui. O repórter vai sair com o carro dele. Eu acho que vai caminhar para isso. O repórter vai sair com o carro dele e trazer a matéria pronta. Tem uma dificuldade operacional. É claro que... É horrível. Para quem está trabalhando, é horrível. É horrível, porque há uma questão operacional de logística. Por exemplo, a gente quando trabalhava com essa equipe completa de 4, você era repórter, você cinegrafista, ia lá para fazer a matéria, o motorista procurava um lugar para estacionar, porque nunca tem um lugar ao lado do evento para estacionar o carro. Então, pronto, tudo bem, ele estacionava onde fosse. Você já viu imagens de repórteres assim que estão em grandes coberturas sozinhos? Porque ele fica com um celular para falar com a redação, outro celular para ele filmar, ele fica com tripé, aí ele tem caneta, papel, aquele monte de coisa. É um desespero, cara, é uma crueldade aquilo. O que eu estou falando não é que eu desejo isso, eu estou falando que é real, é para onde caminha. Então, se tem colegas aí, candidatos a colegas que... para trabalhar em televisão, pense nisso, porque é nessa direção que a coisa está caminhando. Eu vi outro dia um videozinho que a moça fez, ela sozinha, a repórter, ela foi no lugar, ela montou o tripézinho, botou o celular dela lá, fez a cabeça, ajeitou, fez aquilo que a gente chama de cabeça, né, que conta o início da matéria, o fim da matéria e tal, catou, desmontou tudo aquilo, botou na bolsa, foi lá, fez as entrevistas onde tinha que fazer, voltou para casa ou para a redação, não sei, botou tudo ali, editou e colocou disponível na internet para a emissora usar. Sozinha, quer dizer, passou a matéria o dia todo, ela sozinha. É assim que está rolando. Ela sozinha fazendo tudo. Essas TVs aí por assinatura, né, estão quase todos usando repórteres assim, né? Eu me lembro que uma vez na eleição do Henrique Santilo, me mandaram um avião, uma coisa que impensável hoje, né? A Anhanguera tinha um avião, lembra? Né? Tinha. Sêneca. Me mandaram com equipe tudo lá para Gurupi e falou, Magno, você vai ficar uma semana aí em Gurupi e esse norte de Goiás aí, que hoje é Tocantins, você vai cobrir tudo. E você manda uma reportagem por dia. Não sei se nessa época você ainda estava lá na Record. Estava na Record, na Anhanguera. Em 88. Foi, 87 ou 8, aí. Eu saí. Aí nós ficamos lá em Gurupi e às vezes eu ia lá no Bico Papagaio fazer uma matéria e voltava para Gurupi para gerar. De avião. Andava ali dentro do norte de Goiás a cerca de 1.500 quilômetros num dia. Porque tinha que ir lá fazer a matéria e voltar para Gurupi e gerar pela Embratel.
Você tinha que contratar comprar o horário que Comprar você... o horário para comprar o coisa. horário. Olha que dificuldade. O satélite vai ter 10 minutos para você gerar das 7 às 7h10. Pronto, você tinha que estar Isso lá. que eu fazia com essa dificuldade toda Hoje você faz rapidamente. com o celular, né? É uma coisa incrível. Foi uma experiência interessantíssima dessa época, dessa eleição. Foi 87 aquilo, né? Ele tomou posse em março de 87. Foi eleito em 86. Ah, então isso foi em 86. 86 e tomou posse em Porque 87. nessa época eu descobri uma pista de pouso da Segunda Guerra Mundial que tem lá perto de Peixe. Uma pista imensa, larga e comprida para pouso de aviões americanos lá. Ninguém sabia daquilo, nem lembro mais da história direito. Fui lá no biquinho do papagaio, tem uma história engraçada também. Lembra do passarinho, o piloto? Lembro. O piloto, como era o nome dele? O apelido era Passarinho, esqueci o nome dele. Do piloto da Anhanguera. Ah! Muito. Mas lembra que o apelido era Passarinho? E eu voava o tempo todo, ele era um piloto extraordinário. Quando não tinha, exatamente, quando não tinha copiloto, eu sentava ali, porque eu gosto muito de aviação, sempre gostei. E ficava sentadinho ali, decorei muitas inclusive aquele alfabeto da aeronáutica, eu sei ele todinho. E eu estava sentadinho ali, né? E a gente ia para a última cidade do Bico do Papagaio, né? E aí um desenho geográfico, né? Porque o Rio Araguaia vai aqui, entorta assim para a esquerda, e o Tocantins entorta mais ainda e pega ele aqui e faz o bico. Faz o bico. O Bico do Papagaio, que era muito famoso por causa da violência lá naquela época, da época da ditadura, aquela coisa toda, teve a guerrilha do Araguaia, aquela coisa toda. E aí quando eu vi o Bico do Papagaio, comecei a pular no avião. Aí eu ficava gritando, o bico! E o passarinho falou assim, você vai derrubar o avião por causa disso. José Olímpio. José Olímpio. Uma pessoa muito Olímpio, maravilhoso. Uma pessoa muito querida, um grande profissional. Numa segunda fase eu trabalhei com o Elter, que também é maravilhoso. Ele contou um dia uma história para mim, que ele era muito bom de histórias porque ele conhecia o Estado. Assim, tinha voado muito no Brasil todo, mas Goiás ele tinha voado mais. E teve uma vez que ele estava fazendo um pouso em Porto Nacional. Porto Nacional tem uma pista boa porque tinha uma pequena base. E era uma base ali pra gente. Da aeronáutica lá. E não tinha sinalização na pista, eles chegaram, já estava escuro. E tinha mais 3 aviões para pousar ali. E não tinha como alternar para lugar nenhum. E ele fez fonia e falou assim, gente, eu conheço aqui, eu conheço todas as medições dessa pista, se vocês confiarem, eu vou pousar e vocês me seguem. E ele fez isso, todos pousaram sem luz nenhuma, porque a pista não tinha. Botaram um carro lá na cabeceira para poder dar uma referência, entendeu? E ele pousou com as luzes acesas do avião, pousou, e os outros que vieram atrás fizeram as mesmas marcações que ele, e todos pousaram. Eu achei essa história extraordinária. Tem uma história extraordinária que aconteceu com a gente nessa época também, porque a gente estava baseado em Gurupi, e a emissora de rádio Gurupi, já de noite, anunciou que tinha um avião sobrevoando a cidade e provavelmente queria pousar, e não tinha jeito. E convocou quem tivesse carro para ir para a pista iluminar para esse camarada pousar. E virou outra pauta, né? Vou fazer essa reportagem, né? E fomos também para a pista de pouso, né? Aí o avião pousou. E de dentro do avião sai um homem seminu, só de cueca, descalço, bêbado, o piloto. E rindo daquela situação. Eu fiz uma reportagem com isso. E muita gente que tinha levado o carro lá, que viu aquele camarada bêbado, teve vontade de matar ele. Não morre no acidente? Na hora que você pousar, você morre. Magno, esse jeito, espontâneo teu, fez com que você também tivesse algumas pancadas na vida, né? Profissionais, né? Levei muita bordoada. Assim, levo até hoje. Eu tenho uma mania de xingar as pessoas, que é um inferno. E levo bordoada toda hora. A Globo, você não fez nada extraordinário, você só fez uma despedida quando você estava saindo de lá, né? Foi. Foi quando eu voltei para cá, né? Eu ia sair da apresentação do DFTV segunda edição e recebi uma ordem via outra pessoa de que eu não poderia me despedir. Eu falei, eu passei 10 anos aqui, cara, eu não vou me despedir. E comecei a achar que era só sacanagem da editora que me deu o recado do meu chefe.
E aí, na minha despedida, a TV Globo me deu uma passagem aérea com estadia, com acompanhante, no Rio de Janeiro. Eu estava com a passagem no bolso, que eu ia embarcar no mesmo dia da minha despedida. E aí eu disse, olha, eu passei 10 anos aqui e espero que vocês tenham gostado de mim tanto quanto eu gostei de vocês nesses 10 anos. Boa noite. Aí, quando eu cheguei na redação, tinha muito telefone tocando, né? As pessoas querendo falar comigo, aquele negócio. E os colegas, alguns até chorando e tal, se despedindo de mim. Aí chegou um camarada da administração do jornalismo, que tinha isso também. Tem um cara da administração do jornalismo. Chegou para mim e falou assim, Magno, é o seguinte, o camarada lá falou que não era para você se despedir, você deu uma cagada e vou ter que cortar sua passagem. Eu tive que tirar a passagem do bolso do colete e entregar para ele o meu presente de despedida. Devolvi. Sabe o que os colegas fizeram, Cassim? Fizeram uma vaquinha nessa mesma noite e me embarcaram. Que maravilha, hein? Que coisa bacana, né? Quer dizer, o Boris Kazoy, que deu uma personalidade no apresentador de televisão, o âncora, a Globo não fazia isso. Não, tanto é que o SBT Brasil, o TJ Brasil, era assim, TJ Brasil com Boris Kazoy. E ele falava, conversava e tal. A Globo percebeu que descontrair um pouco, perder aquela rigidez, era muito legal, porque o Boris inaugurou uma nova fase do jornalismo, onde ele falava, eu me lembro de uma vez, nessa época eu estava no SBT, na TV Serra Dourada, e estava em São Paulo, e deu uma enchente, alagou, porque ficava numa região de São Paulo que alagava. E o estúdio alagava. O Boris estava apresentando o TJ Brasil, falou, estou aqui no meu púlpito, todo cercado por água. A câmera desceu e mostrou. É verdade. Então ele estava ali cercado. Essa espontaneidade ele introduziu no jornalismo. E a Globo seguiu, que é bom. É muito bom, né? Hoje tem vários, né? A Lilian Whitfield marcou muito, né? Com uma pessoa que apresenta e ela é a cara do jornal, Quem? Né? A Lilian Whitfield. Ah, sim. O próprio Monforte, que foi meu parceiro lá que era o editor-chefe e o apresentador, né, o âncora do Bom Dia Brasil, também ele impôs aquele jeito dele e tal. É um pouco mais engessado, né, um pouco mais tolhido, assim, né, mas tinha a cara dele. Hoje você vê os repórteres ou o apresentador falando, eu estou saindo 10 dias de férias e fulano de tal que vai me substituir. Quer dizer, não é uma tinha satisfação. Isso. Não existia isso, era uma rigidez. Você também teve outros problemas de censura, né? Na verdade. Demais. Assim, tem demais. Você trabalhou muito tempo. Você trabalhou quanto tempo na televisão? Televisão? Uns 30? Tem que contar. Eu já estou com 48, rapaz, tem lógica. 48 anos de profissão. A gente tem muita censura. É aquela história que a gente contou agora há pouco. As TVs, as empresas têm muitos interesses, né? E às vezes você não sabe qual que é o interesse que ela tem, e você faz até coisas ao contrário do interesse dela. Como eu tive várias emissoras, trabalhei ou como repórter, como apresentador, como diretor e tal. Então, eu não vou nem contar qual emissora estava nesse momento. Mas eu lembro de ter feito uma matéria uma vez e era uma coisa de denúncia tal. Aí a empresa que estava sendo denunciada não era nada tão grave, mas a empresa que estava sendo denunciada entrou em contato, a matéria não foi ao ar, mas aproveitaram as imagens que a gente tinha feito para um comercial que a empresa vendeu. Aí. Tá bom, pelo menos ajudamos de alguma forma, né? Tem muita coisa desagradável. O consolo é que o agradável é melhor, né? O sentimento de que você está trabalhando, que você está fazendo uma coisa que importa, e que importa para muita gente, e você imprimir o que você pensa na cabeça do telespectador, é importante também, né? Porque você tem que ter algumas convicções, né? Você tem que ter convicções dos seus valores, do que você acredita, e passar um pouco disso para quem está te ouvindo, para quem está falando, né? Porque senão eu vou encontrar com uma pessoa na rua, eu vou conversar com ela e falo assim, não
não parece nada com aquele camarada lá da Porque televisão. você não expõe essas opiniões também, né? Esse modo de ver o mundo. Aqui é acolá. Quando eu fui demitida da TV Anhanguera, né, eu fui por censura também, né? E na época eu me arrependi demais, porque você, quando está dentro da empresa, você pode mexer os pauzinhos para mudar certas mentalidades, certas práticas, certos métodos, né? E você já está um pouquinho mais adiante daquilo, né? E você pode ajudar. Eu, quando voltei para Anhanguera, eu estava voltando da Globo, né? A Globo é muito mais estruturada. Eu voltei um outro repórter, um outro profissional, podia ajudar muito. E era sempre tolhido ali, né? Aquele negócio, né? E aí eu acabei sendo demitido. Na época eu me arrependi muito, porque eu fui peitar a empresa. Eu falei, perdi o púlpito. Eu podia falar alguma coisinha, agora não posso falar nada. Ninguém vai me ouvir. Porque depois que saí da Anhanguera, eu fiquei 6 anos, eu acho, fora da TV. Puxa, foi uma grande perda para a televisão. Claro que deve ter infringido alguma regra dele, mas eu acho que quem perde também é a televisão. Porque o jornalismo ele tem cara. As pessoas confiam na pessoa. Claro que eu gosto daquela emissora, mas aquela emissora eu gosto também porque ela tem aqueles profissionais com os quais eu me identifico, eu simpatizo com eles. Tanto é que basta você ver como é que é o processo de troca de um apresentador do Jornal Nacional, que hoje é o mais relevante do Brasil há muito tempo. Você lembra quando foi a troca que botaram a Patrícia Poeta? Foi um negócio muito louco. Eles escolheram, o Boris, fizeram, o Bonner e aquela turma toda, dentro do Jornal Nacional, contando como é que seria a substituição da apresentadora do Jornal Nacional, que todos haviam escolhido, a Patrícia Poeta e tal. Então, porque é muito importante, a cara de um telejornal é a cara de quem apresenta. Quando eu me despedi da TV Globo, uma pessoa que me ligou, eu comentei agora há pouco que o telefone não parava de tocar, né? Eu atendi uma pessoa de Taguatinga e ela falou assim, você não pode ir embora. Você não pode ir embora, você está aqui de casa. Você não pode sair da minha casa, chorando. A gente não tem a noção de que a gente tem essa importância para eles que estão do outro lado da telinha, né? A gente vai ficando muito familiar, muito amigo deles. E você não pode, por exemplo, ficar doente e aí sai do ar e não explica para eles, ele está doente, ele vai voltar, ou sai de férias, essas coisas, né? Ou vai embora. Infelizmente, acabou o tempo, vou ter que ir embora. Tem que despedir, tem que dar uma satisfação pro telespectador. Porque eu sempre digo que você acaba sendo o desconhecido íntimo, né? Desconhecido íntimo. Ele tem umas expressões legais, né? Passo o tempo todo com a cabeça vazia pensando nas coisas. Mas é isso daí. As pessoas se sentem próximo de você e acham que você está próximo dela também. Embora o contato seja só televisivo, não, você está próximo dela, você entra na casa dela. Tá, olha, rapaz, é um negócio impressionante. A audiência de televisão aberta está cada vez menor, né? Mas o jornal que eu apresento, o Goiás Record, ele tem uma audiência entre 400 e 500 mil pessoas dia. É muita gente. Gente demais, cara. Bota esse povo todo no Serra Dourada pra você ver. Dá uns 10, mais de 10, né? Mais de 10. Mais de 10 Serra Dourada. Depois da reforma deu 40 mil, né? Depois da reforma, a capacidade dele é essa. Então, tem 10 Serra Douradas toda noite com você. Toda noite, tem gente que vê toda noite, né? Eu me lembro até de uma história do Cid Moreira, que as pessoas respondiam para ele, falavam boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. E é saboroso isso, né? Uma pessoa me contou que na casa dela, a mãe dela, essa pessoa me contou, que a mãe dela tem um rack da televisão, né? E embaixo do rack tem lá as fotografias naqueles porta-retratos, né? Então tem lá o marido, já faleceu, tem os filhos, tem o cachorro, tem não sei quem, tem a nora, casamento de alguém, formatura, não sei o quê, e eu. Olha, uma foto minha, eu sou da família. É muito bacana isso. Eu tenho que respeitar essa pessoa, tenho que amar até essa pessoa também. Você é da família, né? É da família. É um negócio. É dessas emoções que a gente tem. Você fala, caramba.
Você que está com 48 anos de televisão, viveu em várias emissoras também, você viu a formação de muita gente. E você hoje trabalha com gente também de várias formações, com várias experiências. Como é que você avalia hoje essa experiência do pessoal que chega para uma redação de TV? Deixa eu contar, tem uma coisa que eles são ótimos, essa molecada agora, que é a capacidade de fazer as coisas ao vivo. Parece nascer com um chipzinho para dar informação ao vivo, porque, via de regra, todos tiram de letra. E era uma dificuldade imensa para nós, você lembra disso? Sim. Poucos repórteres sustentavam um link assim de 1 minuto, 2 minutos. A molecada fica 5 minutos no ar aí falando sem parar. Acho eles verdes no sentido de... é uma galera que lê pouco, que tem pouco interesse no noticiário. Porque eu acho que para ser um jornalista de verdade, você tem que ser piolho de jornal, você tem que ter um tesão por notícia. Você acordar de manhã e a primeira coisa que você faz é ligar o celular e ver as notícias. As notícias mesmo, e não fofocas de coisas banais. Eu dava aula na PUC de jornalismo e eu sempre falava, vocês precisam ler, vocês não leem. Teve uma vez que eu falei assim, que surgiu um escândalo daquela Mônica... Era Mônica Teixeira o nome dela? Mônica Veloso. Que teve um caso com o Renan Calheiros. Foi o pivô do escândalo com o Renan Calheiros. Uhum. Aí eu estava contando que eu tinha sido colega de bancada da Mônica Veloso, pivô do escândalo do Renan Calheiros. Teve um filho com ela. A filha com ele. Aí vários não sabiam que era a Mônica Veloso. Ok. Vários não sabiam quem era Renan, não sabiam do escândalo e um ainda perguntou o que era pivô. Então aí você fica preocupado, você fala, meu Deus do céu, vão estar na frente da TV. Eu acho eles, de modo geral, talentosos e mal informados. Acho que precisam ler mais, prestar mais atenção, assistir filmes. Assistir muito documentário, a linguagem, a estética do documentário que a gente vê nessas TV por assinatura, no streaming, é muito boa, são muito boas, cara. Tem umas coisas muito legais. Falo muito para cinegrafista, vai ver filme, para ter um enquadramento bacana, um enquadramento diferente, né? Elevar essa qualidade. A Anhanguera aqui tinha uns fabulosos, né? Uns cinegrafistas. Aquele que morreu, como era o nome dele? Você tá velho igual eu, não lembro de nomes também. O Ari. O Ari, que era da Globo. O Ari Júnior. Ele começou na Serra Dourada como porteiro. É mesmo? Ele era porteiro da Serra Dourada. Mas uma estética diferente, né? Olha bem, ele era porteiro da Serra Dourada e eu era o diretor de jornalismo. E ele ficava na portaria e a gente passava com o equipamento descendo e tal. E ele falou para mim, eu gosto muito disso daí. Gostaria de aprender isso. Um dia que teve uma oportunidade, coloquei ele como auxiliar de cinegrafia. Ele saiu da portaria e foi ser auxiliar de cinegrafia lá de uma equipe de esportes da TV Serra Dourada. Ele começou lá. Era uma pessoa calada, mas... Aqui na Anhanguera tem muitos, lá na Record também tem uns bem bons. E toda vez que a gente tinha oportunidade, ele colocava ele como cinegrafista do esporte. Ele tinha a chance, ele pegava a câmera e lá no autódromo, andava, fazia uma cena, punha a câmera no chão e fazia... E virou um cinegrafista, e quando a Globo chamou, a Anhanguera chamou, ele era um grande cinegrafista, e um cara da maior qualidade moral para reconhecer. Eu era diretor de jornalismo da CBN, e ele era o repórter especial da rede em esportes. Um dia ele recebeu uma carta do diretor de esportes da Globo, do Globo Esporte, e ele foi lá na CBN me mostrar a carta. Falei, devo isso a você. Eu falei, de jeito nenhum, é o seu talento, sua competência. Olha que humildade do cara. Olha que cara, o dia quando eu soube daquilo ali, foi uma tragédia pessoal, inclusive. Foi uma tragédia pessoal. Eu conheci ele pessoalmente, assim, de vista só. Mas eu gostava muito das imagens que ele fazia, né? De um talento. Esse Paulo Zé. Era um jeito diferente de olhar. Um olhar diferente. Por isso que é importante essa recomendação para a turma nova. Assista filme que você vê um enquadramento diferente, iluminação diferente. Olha bem, você está falando nessa falta de informação. Eu me lembro que uma vez eu estava na TV Brasil Central, era o editor-chefe, âncora de um programa lá, do 12ª Hora, que eu havia criado,
E aí a gente fazia uma entrevista todo dia, 1, 2 entrevistas, e a produtora lá chegou, sugestão, vê isso, aquilo, tal. E ela chegou, então, aqui vem o Tasso Geríssiti, que o cara tinha sido senador da República, governador 2 vezes do Ceará, tinha sido ministro, tinha sido tudo, ela não sabia o nome do cara. Tinha sido presidente do PSDB, não sabia o nome do cara, entendeu? Então você fala, onde eu fui me meter? Tem muitas essas coisinhas. Tem um negócio que... Esse parece um problema crônico de jornalistas, inclusive de alguns velhos também, mas os velhos são mais safos. É não ter noção de grandeza, de números, nossa senhora. Às vezes, assim, a notícia não tem escala para entrar, porque, por exemplo, assim, vigilância sanitária apreende 200 quilos de carne podre uma carga de carne estragada numa caminhonete. Não tem escala isso, a caminhonete não carrega mais que 200 quilos, então 1.000 quilos é pouco. Eu sempre dizia que jornalista e matemática são incompatíveis. São. Mas é assim, há um choque assim, quando eu vejo coisas assim, por exemplo, você tem um cruzamento da BR tal com a BR tal, essas 2 rodovias não cruzam. Então, e por que você sabe disso? Porque você tem informação, aí você tem que cruzar essas informações para você dar uma notícia com mais, com mais consistência, né? Tem erros assim, e eu acho que eles não ligam muito. Você falou uma coisa interessante a respeito dessa facilidade que essa geração tem de fazer ao vivo. Tem demais. A gente tinha uma preocupação lá no começo, porque nós éramos muito literatos. A gente gostava de um texto muito bem feito. O texto que a gente escrevia para a reportagem era um texto bom, sem falsa modéstia, um texto bom. E a gente queria que no ao vivo a gente tivesse também a mesma qualidade literária do que a gente escrevia. Então aí ficava sempre meio amarrado. Hoje você vê uma porção de cacuetes, as pessoas falando ao vivo, mas uma porção de cacuetes. Entendeu? Tem lugar comum demais, usam demais lugar comum. Um dia eu fiz um texto imenso, só com lugar comum, para mostrar para eles. Porque o lugar comum é o chover no molhado. Ele não acrescenta, que é uma expressão. Você vê a ideia pronta, tá ali, pega lá no armário e põe. Ela não acrescenta nada, então não use. Sabe? Ela não vai. Agora é para valer, não adianta. Porque não vai ser para valer. Não muda nada. Tem um tal de tirar o fôlego, né? De tirar o fôlego. É tão batido. Quando alguém usou essa expressão a primeira vez, deve ter sido fabuloso. Agora, se você ficar repetindo isso, ninguém mais presta atenção nisso. É porque nem acredita mais, né? Nem acredita. Né? Ninguém reflete sobre a expressão de tirar o fôlego. Fiquei sem ar. De tão impressionante que era. Então não bota isso, meu querido. O texto é uma coisa com a qual eu me preocupo até hoje, e eu fico lisonjeado quando alguém lembra que os textos são bons. Mas o que eu faço é tentar escrever sempre com a menor simplicidade possível, sem ser pobre, sem lugar comum, sem repetições desnecessárias, encurtando o texto. O Carlos Drummond de Andrade dizia que escrever bem é a arte de cortar palavras. Outra coisa, não sei se é dele também, que ele fala assim, escrever bem é a arte de escoimar palavras difíceis, inclusive escoimar. Principalmente escoimar, que é retirar. Então, não faça isso. Teve uma vez que eu estava vendo o Jornal da Globo e entrou o Círio Bocaneira, e em dado momento da participação dele, ele falou assim, era um bando de psicofantas. Quando ele falou um bando de psicofantas, para mim, nada que ele disse antes e que ele diria depois, não adiantava mais, que eu fiquei com o psicofanta na cabeça. Falei, que diabo é psicofanta? E não tinha celular para você checar muito depressa. Aí você vai atrás de um dicionário e vê que psicofanta é o mesmo que áulico. Piorou. É o bajulador, o puxa-saco. Então, pegaria mal, dizer assim, é um bando de puxa-sacos, né? Bajulador dá, né? Bajulador daria. Você tem que procurar essas coisas, né? Às vezes eu recebo, eu corrijo os textos todos os dias do jornal que eu vou apresentar. É muito raro ter uma lauda que eu não vi, a não ser aquelas de muito última hora. Aí, quando eu não entendo uma coisa, eu ligo pro editor e pergunto, que diabo é isso aqui? Ele falou, eu estava no release.
Release, para quem é de casa, é um comunicado que uma empresa ou pessoa manda para os veículos de comunicação, né? Dando uma notícia, querendo alguma coisa. E aí, não sei, estava no release. Eu falei, mas não checou isso? Você não checou, você não perguntou o que é isso? Aí, não, se você não compreende, não bota para o telespectador ouvir e não entender. Se você não entendeu, ele não vai entender. Tem uma coisa aqui, uma editora da Record São Paulo, eu trabalhei 14 anos no Jornal da Record. E aí eu mandei uma matéria para lá, a editora falou assim, Magno, não entendi essa coisa aqui não. Aí eu comecei a explicar para ela, falou, Magno, eu quero que você escreva de modo que eu compreenda, né? Você me explicar, porque você não vai parar o VT e explicar para o telespectador. Ele tem que entender, né, ouvindo o que você escreveu. Vivendo, 48 anos de profissão, vivendo e aprendendo. Mas é isso, você escreve de um jeito que todo mundo compreenda. Você sempre imagina que o outro está entendendo. Como você entende, matou aquele assunto, o outro entendeu, mas é sempre aquela história. Comunicação é o que eu falo, é o que você entende. Mas não adianta. Exatamente. É interessante isso daí, mas você não está na cabeça do outro. Tem umas coisas legais, porque eu aprendi há muito tempo que você, é assim com filmes, livros, qualquer coisa que você queira prender o seu ouvinte, telespectador, leitor. Você começa de um jeito forte, deixa as coisas mornas para o meio e depois encerra com uma coisa bacana. Aí eu sempre presto atenção nisso. Eu vou começar de que jeito? Hoje eu fiz uma matéria de um sujeito que estava roubando energia elétrica e o bar dele chama Bar Grécia Lounge. E ele... Aí eu não posso falar o nome do bar na matéria, a regra da televisão não permite. Aí eu falo assim, o bar com esse cenário que lembra muito a Grécia, estava roubando energia elétrica. Porque o layout Graceland. O layout dele é da Grécia. E lá no fim ainda falo, o dono lá do bar da Grécia foi preso. Eu estou sempre procurando uma coisinha para fisgar, fugir um pouco do gesso das regras, né? Uhum. A gente ainda tem até hoje não repetir palavras. Né? Você já falou hospital, você não vai falar hospital de novo. Mas é uma loucura isso daí. Por que não? Né? Por que não? Até no jornal, no impresso, às vezes eu vou vendo... usam algumas palavras que também têm uma porção de significado. A entidade. A entidade pode ser uma entidade espiritual, pode ser uma organização, pode ser um órgão do governo. A entidade... Para que não repetir o hospital, ou a secretaria, ou o secretário? Gente, é uma bobagem. Eu fiz uma reportagem sobre a linha de ferro, mas, aliás, uma das boas reportagens que eu fiz já na Record. Saindo lá de Araguari até a Goiânia, e passando por Anápolis, e todas essas cidades da Estrada de Ferro aí. E aí, e a importância que teve a Estrada de Ferro para Goiás, né? Porque era um estado atrasado em que o transporte era feito em lombo de burro, em carros de boi, essas coisas, né? Então a Estrada de Ferro foi uma revolução extraordinária, né? Um salto, assim. Uhum. E aí eu fui começar o texto, eu estou sempre procurando o que eu falo aqui para fisgar o cara, né? Aí eu disse assim, mais ou menos assim, os mineiros inventaram a palavra trem para definir tudo quanto é trem, porque certamente o trem era tudo. E repete o trem o tempo inteiro. Mas não é muito mais legal do que se eu falasse a locomotiva era tudo? Não tem locomotiva. Eu ficar procurando sinônimos para trem, o texto fica muito mais forte. Teve um dia que os editores, uma regra da Record, que era para não usar figuras de linguagem. Aí eu fui fazer, na Globo, fui fazer uma matéria sobre essa caminhada ecológica aqui. Aí eu falei, os atletas botaram o pé na estrada às 5 da manhã. Não, figura de linguagem não pode. Eu falei, mas a primeira cena é o pé e a estrada. Não é uma expressão que eu estou... E não deixaram. E esse negócio também de repetir palavras, na Record teve no Jornal da Record, tinha uma cena que era assim, uma máquina de
uma espécie de um trator em cima de um caminhão roubado, os dois. O caminhão e a máquina eram roubados. Como é que é? Aí a frase era assim: o trator que empurra a máquina para cima do caminhão é roubado. E a máquina também. Era assim: a máquina é uma colheitadeira, estava empurrando, o trator empurrando a colheitadeira. Era tudo roubado. Uhum. Aí não. Porque tem duas máquinas no mesmo tempo. Aí não, você substitui. Mas o que vai falar? Equipamento, olha, são palavras tão vagas, eu sempre digo isso. Palavras vagas, elas não identificam nada. Equipamento pode ser um telefone, uma cadeira, pode ser um utensílio doméstico. E assim, esse negócio de fisgar o telespectador com uma frasezinha, eu acho fundamental, cara. Você era ótimo nisso, aliás. Eu fui fazer uma matéria de um sujeito com dificuldade financeira. A pauta era... a gente ganha dinheiro, mas não dá conta de gerir as finanças, está sempre apertado e tal. E tinha um personagem com esse perfil, né? O personagem era com esse perfil. Um cara ganhando dinheiro bem, não tinha grandes gastos, mas estava sempre enrolado. Aí eu cheguei na casa dele e vi uma gaiola vazia, né? Aí eu falei, ele não tem nenhum passarinho para dar água e só vive apertado. O editor tirou, rapaz. Eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de me atirar da pedra. Cortaram, mas era a expressão correta. Correta. Retratando uma realidade. E assim, e criativo, né? Não tem nem um passarinho para dar água, porque não tinha nada, só tinha a gaiola. Não tem um passarinho para dar água e só vive apertado. Aí ele conta, ele entrava Mas é porque usam tanto essas expressões para outras coisas que elas enfraquecem. Por exemplo, você começa... Se você lembrar a sua infância, tinha mercado. Aí mercado cresceu um pouquinho, mercado ficou fraco. Então veio hipermercado. O supermercado. Aí supermercado, ficou fraca a palavra. Aí criaram o hipermercado. Entendeu? Tinha grande promoção, boa promoção, agora é mega promoção. Entendeu? A palavra vai enfraquecendo, eles vão criando outras, que fica ruim, porque depois a mega promoção era o que era uma promoçãozinha lá atrás. Eles vão colocar... Ninguém acredita mais, né? Como se fosse para reforçar outra alguma coisa. Outra coisa que eu implico também são os neologismos, né? Neologismo. Você não pode falar que o sujeito é cego. Ele tem deficiência visual. Um dia eu fui entrevistar um cego. Quando eu chamei ele de deficiente, ele falou, não, deficiente é você. Eu usava óculos na época. Deficiente é você que usa óculos, eu sou cego. Eu falei, vai? Mas você já viu? Tem um negócio agora, baixaram uma regra de que tem da diferença de roubo e furto. É óbvio, eu sou formado em direito. É óbvio que eu sei a diferença entre furto e roubo. Mas para o cidadão comum é a mesma coisa. Ele foi roubado, sabe? Não foi furto. Eu fui furtado ali. Foi roubado, pronto. Fui roubado. Fala roubo. Hoje mesmo o negócio do roubo da energia elétrica, eu falei, é roubo. O cara tá roubando energia elétrica. Agora, eu falei, não, mas é que não teve emprego de violência, que não sei o que, Não. E assim é um monte, Cassim, mas é um monte. Você fala, que jeito que estão falando agora? Tem uma palavra, é muito complicada, mas é anormal. A pessoa tem deficiência. Agora não criaram o portador de deficiência. O morador de rua também. Ninguém porta deficiência. Entendeu? Todos nós somos deficientes. Eu tenho deficiência auditiva. Caiu muito a capacidade de ouvir quando estou em multidão. Caiu, então sou deficiente. Mas eu não porto essa deficiência, porque eu não tenho como tirá-la. Sou portador da carteira de identidade, eu deixo ela lá. Mas a pessoa tem uma deficiência. Né? Não pode, é portador de deficiência. Não pode ficar com esses pudores, né? Eu acho é muito tolo. Tem um monte de coisas nesse sentido de querer poupar a pessoa. Do idoso. Eu fui entrevistar um idoso que tinha inventado um talher para comer piqui, para roer o piqui, porque ele falou assim: eu desconfio que muita gente não come o piqui porque tem nojo de ficar pegando aquela meleca ali. Aí ele inventou um negocinho que pega o piqui. Deve ser que nem comer escargot.
Aí ele já é um senhor de idade, né? Ele falou assim, você vai ficar me chamando de idoso, não, né? Eu falei, não, porque não foi para um colega seu aqui, ele explicou, eu fui procurador do Estado, eu fui professor da UFG, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê, elencou lá um monte de coisa que ele fez ou fazia. Você é identificado só como idoso? Aí toda hora o repórter falava, o idoso. E agora que eu sou idoso, eu detesto se chamar de idoso. É ruim esse negócio de idoso. Não é que você vai chamar o cara de velho, mas não precisa ficar toda hora... Idoso? Que classificação é essa? Você bota aposentado, você bota ele, o engenheiro, você bota qualquer coisa, o inventor, no caso dele lá. Você tem um monte de maneiras de se referir àquela pessoa. E não ficar idoso. O idoso, ele falou, se você ficar me chamando só de idoso, me reduzir a só idoso... Vou ter que falar um palavrão para você. Tem duas histórias interessantes que a gente conversou já. Uma eu conheço há de muito tempo e a outra nós conversamos agora há pouco, você vai falar sobre ela. Uma você fez uma reportagem para mostrar que, eu me lembro bem, nós conversamos sobre ela, que não adiantava você sair correndo pelas ruas da cidade, que você chegaria, se respeitasse todos os sinais, chegaria com a diferença de 30 segundos. Era 23 segundos, na verdade. 23 segundos. Nós fizemos um percurso aqui, da TV Anhanguera até o cemitério Jardim das Palmeiras. O cemitério é só uma coincidência, porque o quilômetro 10 deu lá. Eu queria fazer um percurso dentro da cidade de 10 quilômetros. Saí no rumo aqui da Fama e os 10 deu lá no cemitério. Bom, aí a gente fez esse trajeto de 10 quilômetros dentro da cidade, fazendo tudo que manda o figurino da segurança do trânsito, né? Você respeita as velocidades, respeita as faixas de pedestre, respeita o semáforo direitinho, os limites de velocidade, faz tudo dentro do que manda o figurino. Aí deu x de minutos. Aí fizemos o mesmo trajeto fazendo todo tipo de presepada. E a gente foi com agentes da SMT da época. E aí, o ganho foi de 23 segundos. Um risco desnecessário. O risco, aí tinha, você consumiu, tudo a gente fez cálculo, consumiu muito mais combustível, não vou arriscar quanto que foi, mas digamos 20%. Você trocou de marcha muito mais vezes e isso desgasta o carro. Você pisou no freio muito mais vezes, desgasta o carro. Você ofereceu risco a quem estava no trajeto. E teve um outro braço dessa matéria que a gente fez a Marginal Botafogo, a 80, que é a velocidade dela, máxima, e a 120. A diferença entre 80 e 120 de 40 quilômetros, né? Aumenta o risco de acidente em 5 vezes. 5 vezes se aumenta o risco de acidente quando se aumenta de 80 para 120. No percurso, fazendo o teste, nós atropelamos um pombo. O pombo é um bicho rápido, ágil, veloz, e a gente atropelou um pombo. Você imagina cavalo, cachorro, pessoas. E o ganho foi menor que os 23, não me lembro agora quanto foi, mas era nada, um ganho de nada. No percurso da Marginal Botafogo, que não tinha cruzamentos. Uma coisa incrível, não valia nada. Aí eu ganhei um prêmio do CREA. Do CREA. Com essa matéria. E eu tinha visto isso, porque quando a gente pega a estrada, você corta uns caminhões, né? Ultrapassa uns caminhões, corta, aí para 10 minutos para tomar um café. Quando volta para a estrada, tem que passar eles todos de novo. Você olha que os caminhões são os mesmos. Mas eu tenho o hábito de observar velocidade média. Na estrada, como você está dizendo, a gente corre, de repente, tem um retão aqui, mete 130. Pronto, não tem importância, não vai ter radar, né? A estrada tá boa e tal. Ali à frente você encontra outro caminhão. Quando você vai fazer a velocidade média, você olha lá, você andou 82 quilômetros em média de velocidade. Mas que adiantou? Que coisa mais maluca essa daqui. 82 quilômetros, você andou muito. O segredo é não parar muito. Esse é que eu sei que os caminhoneiros fazem. Eles vão naquela toadinha deles lá de 80 quilômetros, não para muito pouco.
Outra história que eu queria que você explicasse é a respeito da sua cidade. Você é de Rubiataba. Rubiataba, ela tem uma história, porque Rubi, lá na terra de café, é da rubiácea do café, né? É rubiácea do café, do rubi. É o rubi, né? Quando o café tá vermelhinho, chama de Vermelhinho, rubi. a gente comia café, porque é docinho aquilo. Exatamente, docinho. Aquilo. Então, só que Rubiataba, ela tem esse nome porque tem também um pedaço indígena no nome da do cidade. Taba, né? Do Taba, que é a morada Mas do você índio. nunca soube disso lá, Eu né? nunca soube disso. Eu acho que isso faz parte de uma política que eu considero proposital do passado, de invisibilizar os nossos índios e talvez até exterminá-los mesmo, lá década de 30, por aí. Porque o governo inventou de fazer uns grandes aldeamentos, né, de índios, de Isso indígenas. no Getúlio Vargas ainda, né? Primeira fase do Getúlio Vargas. É. Aí e criaram grandes aldeias. Aliás, esse nome aldeia não é de índio, sabia? Aldeia europeu. A aldeia é de lá. De lá, é. Fizeram esses aldeamentos aqui de indígenas contra a vontade deles, indígenas de etnias diferentes, língua diferente, comida diferente, tudo diferente, hábito diferente, tudo diferente, e botaram tudo junto. E Aquela grande aldeia. Aquela grande aldeia, todo mundo vivendo em harmonia naquela grande aldeia. Óbvio que não, né? Se matavam, né? Eles não combinavam nunca nada, tudo era diferente entre eles. E aí, o que eu acho assim desconcertante é que eu vivi até os 11 anos de idade em Rubiataba e eu estudei lá até a 4ª série da primeira fase do ensino fundamental, do primário daquele tempo, né? Nunca ouvi falar de indígenas. Eu fui saber que esses índios ainda moram lá porque uma aldeia deles lá estava faltando energia elétrica assim, tipo 6 meses, porque até hoje tratam índios assim, né? E aí eu fui lá fazer uma reportagem sobre essa falta de energia elétrica. Cheguei lá, era dentro de Rubiataba o troço. Então, a falta de informação das nossas origens é interessante. Você vê ruas com nome que você não sabe, viaduto com nome que você não sabe, pessoas que às vezes nem fizeram parte da história, mas naquele momento em que o nome foi dado, tinha o chefe de alguma coisa que batalhou para que o nome do pai dele constasse daquela obra sem nenhuma expressão na cidade, né? E você já viu como nós brancos, né? E acho que eu tenho que me incluir nisso também. A gente adora nomear coisas com nomes indígenas, assim como se a gente nos desculpasse um pouco com isso, né? Que tem nome de indígena. Minha filha agora está morando em Botucatu. Imagina se isso não é coisa de índio. Botucael, Botucatu, Botucaele. Botucatu. Lá em Itanhanhém. Anhanguera, Itaquaquecetuba, isso não é tudo coisa de índio. Parece que quem criava essas palavras estava sempre com o nariz entupido, né? Anhanguera. Eles têm muito de uma linguagem muito avasalada, né? Anhanguera, tem outro também. Ananandera, um negócio assim. Ananindeua. Todo mundo com o nariz entupido, estava sempre gripado. Você falou uma coisa aí a respeito de aldeia, que é uma expressão europeia. Aqui também virou uma moda você falar de arena, né? Arena Palmeiras, arena é areia, era para tourada. Fazia na areia. O Goiás está em dificuldade agora porque o Ailê Pinheiro tinha proibido o filho dele de nomear o estádio da Serrinha, o estádio Ailê Pinheiro, de Arena Ailê Pinheiro e Arena Serrinha. E eles estão negociando agora aí com... Mas a arena não faz sentido. Ceder o nome. Você tem grama. Vamos fazer os portugueses, né? Chamava aquilo de relvado. O relvado, né? O guarda-redes. O guarda-redes. Kickbacker também me usava expressões inglesas nisso daí. Outro dia eu estava fazendo uma matéria sobre IPs. As pessoas adoram as poesias que eu faço com os IPs, eu não aguento mais, porque não tenho mais estoque para falar dos IPs. Mas esses dias eu começo a matéria falando tabeluia. Era assim que os povos originários chamavam essa árvore bonita aí, tabeluia. E o nome é muito mais bonito. Muito. Tabeluia. Os nomes são bonitos. E às vezes o nome resume, encerra um monte de coisas, né? Não é assim como isso é um copo. O nome tem um monte de coisas em volta, né? De história, de passado, de presente, de significados. É muito legal. A nossa cultura escolar faltou explicar isso, né? Nossa. Eu vi outro dia um nome
o nome... Como se o gentílico de quem nasce na Índia, indiano. Indiano, é. Uma palavra indiana que tem o maior, considerado com o maior significado de todos os idiomas do mundo. Por óbvio, eu não conheço qual é a palavra, mas é assim, a palavra é quase um discurso. Sabe, é bacana a palavra assim, e é porque a gente tem palavra para definir tudo, né? E eles têm uma palavra para definir um monte de coisa. Uma vez eu conheci uma grega, e a grega estava contando que lá na Grécia, o grego, isso aqui é um copo. Se ele for menorzinho, ele tem outro nome. Se ele for quadrado, tem outro nome, e assim por diante. Ele tem outro nome. Um sofá de um lugar é um nome, um lugar de dois é outro nome, de três é outro nome, e vai esticando. Você já viu que em inglês é quase tudo, ele só bota um adjetivozinho, esse aqui é um copinho. Eles falam, sei lá, um little class. Não é? Um big class. Só isso, né? Yorkshire class. A gente tem uma linguagem, a gente tem um idioma muito mais rico, né? Talvez o inglês seja mais fácil de aprender, inclusive. Com essa experiência toda em jornalismo, deve ter sido muito gratificante para os seus alunos tê-lo como professor. Você sentia assim alguma... Sentia. Eles gostavam muito. Mas eu sempre fui muito indisciplinado, assim. Eu não tenho muita rotina. Eu não sou de muita rotina, de disciplina, de preparar a aula direitinho, fazer o que a universidade pedia. Eu era muito bom na comunicação com os alunos, eles gostavam muito. Mas péssimo para gerir a coisa ali, sabe? Os pontos, presenças, plano de aula, a presença, aqueles negócios todos. Mas não tem como, porque uma experiência larga como você tem, não dá para... Hoje eu vou falar da experiência que eu tive em 1986. Tem como fazer um planejamento. Eu me lembro que quando eu tive na Universidade Federal, que era uma coisa bem interessante, eu já fazia rádio. Você deu aula, não? Não. Foi aluno? Eu não dei aula como professor convidado na Camburi. Fui lá, fiquei 6 meses lá. Eu como aluno, eu já fazia rádio como profissional, ganhando dinheiro, vivendo disso. Lá em Barretos, depois aqui. Aí quando eu fui prestei vestibular na Católica, passei, comecei em 75. E eu tinha lá na grade do curso, tinha lá rádio jornalismo 1 e 2. Eu falei, que coisa maravilhosa, eu faço isso, eu quero aprender isso daí. Aí o dia que chegou na época daquela matéria, o professor nunca tinha trabalhado em rádio. Eu não vou falar o nome dele, que eu lembro ainda. Ele era editor de televisão, nunca tinha trabalhado em rádio. Estava lá explicando tudo baseado em livro. Então, olha, rádio faz assim. Eu falei um dia para ele, professor, em rádio a gente não faz desse jeito. Não, é desse jeito aqui e tal. Então ele cumpria um livro sem nenhuma experiência em rádio. Quando você era um cara absolutamente experiente em televisão, eles devem ter se deliciado com isso. Eu acho que sim. Eu acho que o diferencial foi esse negócio, essa experiência. Inclusive essas experiências lá da Rubiataba mesmo, do carro de som, dessas coisas todas. Sabe, dessa dificuldade que a gente tinha no começo da profissão. Porque eu comecei na TV Anhanguera, ainda era filme. Era lá da Goiás, ainda lá da Avenida Goiás. A primeira experiência mesmo que eu tive. Lembro do Jorge Braga, lamentável, né, passagem agora. Dele. Fazendo os PK, lembra? PK. E os créditos, né? Desenhados à mão ali, né? Com aquelas letrinhas que vinham. Offset chamava aquilo? Tinha uma câmera que ficava no offset. Um TP inventado pelo Vanderlei Schmaltz um pouco mais tarde, né? Quando comecei, o microfone na mesa era isso aqui ainda. Agora voltou, né? Voltou. Depois é que inventaram o lapelinho aqui. Eu lembro quando já tinha o TP, acho que quando eu comecei não tinha nem o TP ainda não. Mas não sei se você lembra, ele era filmado uma lauda batida com máquina de escrever. Maior, ele corria numa esteira. E corria numa esteira. E ali tudo rabiscado, né? À mão. E você ficava tentando adivinhar o que o diabo do editor escreveu ali. Carlos Magno, a gente tem história demais para te ouvir, eu tenho história demais para contar. Qual foi o vexame que você passou na sua vida profissional? Você lembra, assim, de algum vexame? Não, tem um vexame muito grande, é engraçado que é a melhor história do Jordevar. É a pior a minha e a melhor dele.
quando sequestraram o Wellington de Camargo, teve aquela história da orelha, não sei o quê. E aí ele apareceu, lembra? Ele foi resgatado depois do negócio da orelha, ele foi resgatado. A orelha, que era prova de vida, foi entregue lá na Serra Dourada. Que depois virou tem uma gafe muito grande do Fabinho, não sei qual é o sobrenome do Fabinho, repórter da Rádio CBN. Ele foi da Rádio TBN. Foi ele quando saiu o resultado do DNA lá, que comparava o DNA da orelha com a dona Helena. Fábio Maurício. Fábio Maurício. Aí ele falou... entrou apavorado para dar notícia em primeira mão, né? Está confirmado. Dona Helena é mãe do pedaço da orelha. Dona Helena é mãe do pedaço da orelha. O locutorzão lá falou, não é mãe da criatura toda, né? Mas enfim, aí eu tinha recém-chegado de volta da Globo para Anhanguera, quando o Wellington foi resgatado, e ele estava ali no Hospital do Amparo, Maternidade Amparo, ali, perto do Goiânia Shopping. E aí eles a Anhanguera montou um baita esquema para eu fazer uma entrevista com ele pro programa do Faustão, ao vivo, e combinaram com a família de que ele ia sair na porta principal e ia dar essa entrevista para mim. E aí montaram a estrutura lá tão engessada que tinha até mesa de áudio. Câmera no tripé, tudo com cabo, tudo não sei o quê. E o cara não saiu. Ele apareceu numa janela lateral que eu não via. E o cinegrafista, que se eu não me engano era o Reginaldo Rodrigues, o Reginaldo tirou a câmera do tripé e foi para lá, para a janela. E eu não tinha retorno fora dali de vídeo. Eu só tinha o retorno de áudio. E o Faustão me chamando, né? O negócio foi tão precário, o negócio foi tão horrível que eu só tinha áudio e o áudio ruim. E o Faustão me chamou dizendo que eu era o melhor repórter do Brasil. Eu falei, isso é piada, gente. Tem alguém curtindo comigo nessa porra aqui. E não entrava. Custei entender que era eu. E aí eu falei, e eu pensava que eu vou dar o meu recado aqui e vou embora, né? Que é assim que eu funciono. Eu não sou desse repórter do Embromation, né? Não, você vai ficar a tarde toda. Eu falei, não! Você vai ficar a tarde toda. Aí eu tô lá, aí o Wellington aparece na tal janela lá. E o Jodevar pega um rodo, enrola o microfone e faz entrevista com ele lá. E o cinegrafista, o Reginaldo lá do lado, eu acho que era o Reginaldo, lá do lado, fazendo mímica pra mim narrar a situação, entendeu? Aí eu assim... Aí você observa, teve aquele episódio em que os bandidos deceparam parte da orelha do Wellington Camargo, ele tá com um curativo na orelha nesse momento. Na verdade, uma espécie de uma bandana que encobre... Rapaz, que trem desgraçado, meu Deus do céu. E não me tiravam do ar. Aí quando terminou eu falei, meu Deus do céu. Isso saiu na revista Veja, lá o Jodevar com o rodo entrevistando o cara. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, acho que eu vou ser demitido, nunca mais vou trabalhar numa televisão na minha vida. E eu tinha uma namorada que trabalhava na Globo na época. E ela estava aqui, né? E ela foi me encontrar e quis me consolar, falou assim, não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim, é bom. Não. Começou a chorar. Quer dizer, foi ruim. Foi ruim pra caramba, gente. Me livre. Foi um troço horroroso. É o que eu guardo, assim. Eu tenho umas engraçadas, eu chamei um repórter num link muito nervoso lá em Brasília. Eu fazia o Bom Dia DF. O repórter chamava Max Fabiano e estava estreando no link. E ele nervoso demais, eu falei, bom dia, Max! E ele respondeu, bom dia, Max! Eu falei, Max, sei que você tá nervoso. Max é você, eu sou o Magno. Tem uma outra também que eu chamei no incêndio, e ela não entrava, cara. Eu falei, fulano, sai daí que esse fogo vai pegar você. E um outro também que ia falar de uma missa do Papa lá naquela rampa do Congresso. Estava lotado aquilo, né?
Vinícius Doria era o nome dele. Aí lá da rampa do Congresso, onde o Papa vai rezar a missa, fala o repórter Vinícius Doria. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Tá muita gente aí. Ele falou, lotado, Magno. Tem gente aqui que chegou ontem. Deve ser, por exemplo, o caso desse senhor aqui que está na primeira fila, né? Deve ter chegado. Que hora só chegou aqui? Aí o cara fez assim. Era surdo mudo o sujeito. E o repórter ficou numa saia justa lá, mas até que ele conseguiu passar para o outro, assim. Mas quando volta para mim, eu tô rindo que não dou conta de... Teve um caso, você falou, uns instantes atrás, você falou da Lilian Vitchip, teve um caso que ela morreu de rir, porque foi preso um casal, uma senhora idosa, que estava com um pacote suspeito, e falava Viagra, que era droga, né? Ela dava um pacote de Viagra. E a Lilian Vitchip não conseguia, tá na internet, ela não conseguia parar de rir. Ela não parava de rir. Toda a matéria ela foi lendo e rindo, né? Teve uma também que me matou de rir, que essa é de uma inocência absurda, porque a gente estava num vivo, tinha tido um assalto lá no setor comercial sul de Brasília, e aí a polícia pegou 2 ladrões. Aí o que foi pego depois falou assim, ô, sou polícia, eu não sou ladrão não, eu só tava ajudando o ladrão. E quando voltou pra mim, por causa dessa bobagem, eu não parava de rir, rapaz, sou ajudante do ladrão. Sou ladrão. Um vivo também chamam o Vasco da Gama ia jogar em Brasília. E o Vasco da Gama tá em má fase hoje, né? Naquele tempo também. E aí foi uma torcida muito pequena lá pro aeroporto receber o time. E eu falei, quando voltou pra mim, eu falei, que torcidinha Michuruca? Tava me referindo com o grupinho lá e não da Brava Nação Cruz Maltina, né? Rapaz, mas queriam me linchar na porta da televisão por causa dessa bobagem. De eu ter falado que a torcida do Vasco é Michuruca. Aliás, entra aquela importância que a gente tem para as pessoas que te ouvem, né? É. Que tem que ter um cuidado. Não sabe. Eu me lembro uma vez de uma entrevista, fazendo uma entrevista no 12ª Hora, lá na Brasil Central, e eu falei, tinha um cara que era presidente de um partido, que era um partido, hoje não existe mais, nem pode entrar, que ele não é mais. O partido não existe. Um dia desapareceu, diz, olha, o partido seu é pequeno, é um partidinho. Ele ficou pé na vida comigo. Você vai ver, o meu vai ser o maior partido desse estado, nós vamos ganhar o governo. Eu falei, não, claro, eu acredito, sem dúvida nenhuma. Não tem mais nada, ele já não é presidente de coisa nenhuma, o partido dele não foi nem alvo de fusão, quer dizer, é uma coisa que você fala tentando classificar, né? Daí... mas a gente como quem faz ao vivo, né, como diria o Faustão, é mais difícil, né? Você vai fazer bobagens, né? Eu acho que assim, no longo, com tanto risco que eu já corri, eu acho até que teve pouco. Logo que eu comecei, trabalhava na Rádio Central, fui mediar um debate do Ibsen de Castro e o Iris Rezende, que eram candidatos a prefeito, se eu não me engano. E era uma temeridade, eu tinha 20 anos, era um menino, locutor de alto-falante na rua, e me botam no estúdio para mediar um debate com 2 caciques da política aqui de Goiás. Aí eu vou apresentar os dois, chamam de Ibsen Rezende e Iris de Castro. Era uma... E tentava consertar e não acertava, né? Não acertava. Era um negócio triste, rapaz. Teve uma vez também que eu fui num plantão da Globo dar um resultado de uma loteria acumulada, assim, não era Mega Sena porque não existia, mas era E a hora que e com aquele pam, eu mesmo na hora da novela lá, no negócio todo mundo vendo aquela porcaria. E eu esperava que a Caixa Econômica fosse divulgar o resultado, assim, teve... prêmio é de 1.340.000. E naquele tempo era na casa dos trilhões, daquela inflação malucada. E deram aquele número daquele tamanho. Sabe o número desse tamanho? Aí eu falo, ao vivo, 3 trilhões, 415 bilhões, 900... Quando chegava no fim, não dava. Não, começar de novo. Cara, que desespero, rapaz. Você lembra que a gente era milionário? De fato, ganhava milhões. O salário era de 15 milhões. Até hoje eu guardo canhoto de cheque e alguns recibos, porque você contar o que era aquela época, as pessoas podem achar meio fantasioso, mas eu tenho
par de sapato de 2 milhões. É. De 2 milhões, olha lá, tá no carnê. A escola dos filhos era Eu tenho alguns 800, contra-cheques 900 também. mil reais por mês. R$1.000, não. 900 mil cruzeiros, alguma coisa assim, não sei qual a unidade. Quando surgiu o real, eu falei, não vai dar certo. A gente já vivia naquela inflação amalucada desde que eu me entendia por gente. E não vai dar certo. Já fazia parte do... Lembra dos outros, né? O Sarney lá com o pano cruzado, os fiscais do Sarney, escondendo o boi no pau. Aquela coisa toda. Depois veio o Collor com a sua bala de prata lá, arrancou o dinheiro de todo mundo. Aquela coisa toda. Isso aí não vai dar certo. Isso aqui é pra gente conviver desse jeito mesmo. Eu tinha um amigo que falava assim, compra coisa fiado e paga a prestação, porque quando você terminar de pagar, não vale mais nada. Isso aconteceu com o meu crédito educativo, porque veio um carnezão desse tamanho assim, né, quando eu terminei o curso de Direito, né, para eu pagar as prestações, né. Em um ano ele não valia nada. Eu fui lá, quitei ele inteiro. Então eu até gostava da inflação, quando a gente se acostumou a lidar com ela, né. Você falou uma coisa muito interessante. Muita gente pensa que o FIES é uma coisa nova. O crédito educativo era do governo militar. Lá atrás, a Caixa Econômica financiava para você estudar e pagava depois da formatura. Tinha uma carência de 2 anos, você pagava em 80 meses. Pois é. Então, não é uma coisa agora. Talvez o da agora tenha uma escala maior, né? Mas... mas já existia porque eu tive o crédito educativo. E não teria formado se não fosse ele. Porque eu tinha feito o vestibular para jornalismo, foi sempre que eu quis na minha vida, mas na UNB, muito difícil passar, né? Aí eu não passei, e aí eu namorava com uma moça na época, e o meu sogro era advogado, falou assim, você vai fazer direito, nem mexe com negócio de jornalismo, que isso é coisa de viado. Aí eu falei, por isso mesmo que eu quero fazer jornalismo. Aí eu fui fazer direito. E você fez direito, né? Não fiz. Direito é um curso fascinante, né? E eu fui ficando, fui gostando, ficando bom aluno, assim, tá. Fiz até uma pós-graduação. Nunca aplicou? Nada. Usa no jornalismo, claro. Usando jornalismo. Fiz um divórcio. Divórcio recém-aprovado. Chegou a fazer? Fiz um divórcio lá em Cuiabá. Peguei uma causa lá em Cuiabá. E nem era advogado, o sogro é que assinava. Você tinha OAB? Você chegou a fazer? Não. Eu não tenho OAB até hoje porque eu não preciso. Fez curso? Não prestou a prova? Claro, mas eu não preciso fazer o exame de ordem. Porque eu tenho o direito adquirido daquele tempo lá que não precisava. Ah, sim. Você fazia um estágio que correspondia ao coisa. Mas o problema é que se eu tirar a OAB hoje, não vai me servir para nada, porque eu não sei advogar, eu não sou advogado. E vou ter que pagar a anuidade, né? Pagar uma anuidade para ter aquele cartãozinho bonito, acho. Jornalista, você vai continuar sendo jornalista. Você pensa em parar? Desse trabalho trivial, do dia a dia, do bato ponto, rapaz. Eu tô cansado. Né? Tô cansado das pautinhas, sabe? A pautinha michuruca. Tem dia que eu pego umas coisas e falo, meu Deus, quem vai se interessar por isso? E eu me esforço, assim, para fazer o negócio pro troço não ficar mais desinteressante ainda, né? Aí fico caçando um jeitinho de fazer. Porque você recebe ali um ingrediente que você tem que fazer um almoço bom, um jantar bom, né? Um café da manhã de qualidade. E às vezes os ingredientes são poucos, né? Poucos. Uma coisa que me chama a atenção, que é o grande problema do jornalismo hoje, é o tempo extenso que os jornais têm. Todos os jornais têm tempo demais da conta. Você fala, não tem assunto relevante para preencher tanto tempo assim. Eu não gosto, não. Eu acho que um jornal de meia hora daria bem. Você dá um resumo do que aconteceu. Né? Eu vejo o Oloares, rapaz. O Oloares aguenta o balanço geral das 11h30 da manhã até 3h40 da tarde. Rapaz, haja até preparo físico para isso. Que é uma maratona diária, né? Ele ganha uma fortuna lá, sabe? Mas merece cada centavo. Mas é uma maratona isso daí. Nossa, você tem que manter o pique nesse tempo todo, não é fácil. Não é fácil. Quem está sentado no sofá pode estar admirando, gostando daquilo, mas quem está ali, né, sabe o que é. A minha ida para
quando eu saí da Globo, porque eu trabalhei muito tempo na Globo, né? E eu tinha muito a cara da Globo, a vida da Globo. Ter saído de lá, descobri muita coisa, inclusive gente muito talentosa. Estava citando o Oloares, né? O Oloares faz aquele programa dele ele com extrema competência, viu? É um outro tipo de comunicação, não é a minha, que eu sou do texto, ele é mais do improviso, das tiradas, as coisas, né? E ali na Record tem muita gente. Nós temos um repórter lá, o Fred Silveira, né? O Fred Silveira tem uma intimidade com câmera, de lidar com o público, lidar com as pessoas. Parece que ele está em casa, parece que ele nunca saiu de Imperatriz, de onde ele veio. É um negócio, eu acho muito legal. O Fred, tem uma história com ele, eu e ele. O Fred era locutor do Carrefour. Exatamente. Eu conheci ele como locutor do Carrefour. Que deve ter sido importante para ele ter esse troço, o negócio da vivência, né? Parecer o que ele é hoje na TV. Aí eu era o diretor de jornalismo da Rádio Jornal, que hoje é Bandeirantes 820. E aí a gente ia montar um projeto de ir aos bairros e conversar com as pessoas de uma forma mais descontraída. Eu falei, eu tenho um cara que pode fazer isso. Conversando com ele lá, porque ele me conhecia, virado em bexiga, falou assim, olha quem está hoje aqui, o Cassis está aqui com a gente hoje no Carrefour. Aí eu fiquei íntimo dele, a gente conversava muito. Aí eu falei, Fred, você não quer trabalhar em rádio? Você já fez umas experiências lá no Maranhão, você não quer? Ele falou, eu quero. Eu levei ele para a rádio, para ele fazer esse projeto que era conversar com as pessoas nos bairros. Ele tinha muito talento para isso e tem esse talento até hoje. Depois ele virou apresentador. Aprendi a valorizar muito isso. Aprendi lá na Record. Outra coisa que eu descobri na Record, a Record é evangélica, né? Eu descobri o tanto que a Globo é católica. Porque a gente cobre tudo, né? As missas da festa de Trindade, tudo, o sino. O repórter foi lá para Polônia acompanhar com sino, né? o maior sino do Brasil, do mundo. Aliás, todos fazem questão de dizer que o maior sino que badala. Badala, porque tem sino, aquele sino dos hindus tem uma espécie de uma madeira que bate no sino, né? O sino não badala. Bom. Mas eu acho desnecessário você ficar falando toda hora que é o sino que badala, porque nós só conhecemos esse sino aí, você não conhece aquele outro lá. É o sino que badala, sino que badala, sino que badala. Eu fui olhar no dicionário, o sino badala. O negócio da linguagem que a gente estava falando agora há pouco é um rigor desnecessário. Uma bobagem. É sino. Uma vez eu estava na Rádio Barretos, lá em Barretos, né, na Rádio Piratininga, e um promotor, ele abriu uma investigação para ver se havia prostituição na zona do Meretrício. Eu não entendi o que ele queria com aquilo. Eu acho que ele queria diferenciar quem está lá por prazer e quem está lá para ganhar dinheiro. Mas o negócio ficou muito complicado. Então, sino que badala, prostituição na zona do Meretrício. É uma bobagem esse negócio do sino que badala. É o maior sino do mundo e é assim que a gente conhece sino. Tem uma historinha boa também. Estava fazendo um documentário sobre a vida do Manel Madruga, que fundou a Tecidos Tita. E a transformou no maior atacadista de tecidos do mundo. Que fez um empreendimento enorme. Entrevistei ele uma vez. E eu fui lá fiz um documentário sobre a vida dele, foi onde ele nasceu, em Guarabira, na Paraíba. E fui lá onde foi batizado. Cheguei lá, vi um campanário, né, o lugar do sino. Aí, falei, eu posso subir lá? Aí falou, um menino que estava lá vigiando, falou, pode. Eu subi alto pra caramba, subi lá. Eu falei, você podia badalar o sino? Ele falou, posso, mas é muito alto. Eu falei, dá uma badalada aí que... Eu aguento. Cara, quando esse sujeito badalou esse sino, eu ouço esse diabo até hoje. Aquele toim, que ele entrou assim. Essas coisas inadvertidas. Quer ser muito participativo na reportagem, né? Não faça isso, rapaz. Carlos Magno, é um enorme prazer conversar com você, receber... Passava a noite inteira que ele não ia aguentar. Mas a gente vai fazer isso daqui em 2 edições. Você é uma pessoa da maior estima minha, entendeu? E tenho certeza que por milhares e milhões de pessoas nesse estado, porque você tem uma história no jornalismo em Goiás, no Brasil. É uma pessoa extremamente querida, um profissional da melhor qualidade profissional e humana. E eu tenho muita honra de ser seu amigo e muito satisfeito
e você ter aceitado o convite para vir conversar comigo. E eu aceitei com muito prazer. Você foi uma referência para mim como jornalista. Sempre achei você o melhor de Goiás quando nós trabalhávamos juntos. Fiquei muito honrado de ser seu amigo. Falei, eu sou amigo do cacete, velho. É pouca coisa, não. Primeiro repórter do Jornal Nacional de Goiás. Então, para mim, foi um prazer muito grande. Pena que a gente não possa passar a noite inteira aqui contando essas potocas, porque não acaba não, né? Não acaba, não acaba. A gente vai continuar conversando. Vai puxando uma história, vai puxando outra, né? Foi uma satisfação incomensurável. Não coloca isso nos seus textos, não, tá? Vamos tentar achar um sinônimo. Deixa eu terminar. Tem uma música muito bacana, fez sucesso num tempo das canções românticas do Brasil, que é Fiz um rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. Tá lá no meio da música e fala assim: e agora nas noites de frio, seu corpo vazio, vou aquecer, negócio assim, né? Daí ele fala o refrão: a saudade mata a gente morena, a saudade é dor pungente. Eu falei, isso eu não canto, não. Aí eu repetiu: a saudade mata a saudade mata a gente. Dor pungente eu não falo. Legal demais. Magno. Bora, né? Obrigado. A você que acompanhou. Posso comer esse biscoito agora, finalmente? Coma, por favor, né? Aí comprei. Afinal de contas, tem que justificar o gasto. Custo de produção com baixo orçamento. Valeu demais, Cassim. A você que acompanhou, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Isso ajuda a gente a conseguir apoio para continuar produzindo conteúdo. Foi um prazer enorme. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o Bitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.